Dia a dia com a palavra. Hoje é dia 31 de outubro, o dia considerado o dia da Reforma, dia de comemorarmos a Reforma Protestante. E o que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517 foi muito importante. E quando a gente pensa em 1517, a gente pode pensar, mas e antes de 1517? Ninguém se levantou contra os desmandos da igreja? Sim. E, quebrando um pouco a tradição, eu quero falar hoje de alguém anterior a Lutero. Um homem chamado João Hus. É um tcheco, clérigo da igreja, que nasceu em 1370, possivelmente, e que foi condenado à morte, porque denunciava desmandos da igreja e afirmava a autoridade absoluta das Sagradas Escrituras. Ele foi condenado como herege. E ele se colocou contra o poder da igreja, que na época era absoluto. E a gente dá muito destaque ao seu princípio de colocar a Escritura acima das doutrinas e da tradição. Isso era um choque para a igreja da época. Ele não defendia a autoridade absoluta da hierarquia da igreja. E ele, como outros na sua época, percebiam que boa parte da liderança da igreja estava corrompida. Ele defendia a Escritura como norma superior. E em 1415, quando houve um concílio que o considerava herege, ele respondeu da seguinte forma: apelo a Jesus Cristo, o único juiz todo-poderoso e totalmente justo. Em suas mãos eu deponho a minha causa, pois ele há de julgar cada um, não com base em testemunhos falsos e concílios errados, mas na verdade e na justiça. E quando ele estava ali, colocado em humilhação diante do fogo que consumiria o seu corpo, ele orou da seguinte forma: Senhor Jesus, por ti sofro com paciência esta morte cruel. Rogo-te que tenhas misericórdia dos meus inimigos. E morreu cantando salmos. É um exemplo de alguém que veio antes dos tradicionais reformadores, mas que pregou em relação à igreja coisa semelhante. É um exemplo para nós. É um exemplo. Que Deus nos abençoe e que faça com que a nossa igreja seja sempre fiel à sua palavra. Deus nos abençoe.